Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos começar aqui mais um culto ao Senhor. Convidar que você olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e fala assim: qual que é a sua expectativa para hoje? Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala: qual que é a sua expectativa para hoje? Se você entrou aqui nessa noite sem nenhuma expectativa, eu quero falar para você gerar essa expectativa no teu coração. Porque sei que grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida neste dia. Eu sei que você não veio aqui à toa, não veio porque te convidaram ou porque é domingo eu vou ali bater o cartão. Mas eu sei que o Senhor olhou para você e escolheu você para que estivesse aqui neste dia. Porque eu creio que Deus tem um banquete preparado para mim e para você nessa noite. Eu quero convidar você a gerar essa expectativa no teu coração, porque o nosso Redentor vive e Ele está presente aqui neste lugar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quero convidar você a adorar Ele com todas as suas forças, com toda intensidade, com todo o teu coração, porque eu sei que talvez hoje possa ser um divisor de água na tua vida. Talvez você entrou aqui de uma forma, mas eu creio que você pode sair daqui transformado. Eu creio que você pode sair daqui sarado, curado. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então vamos adorar aquele que é digno. Coração, tudo o que
cantar de novo só esse refrão grande. Grande é o teu amor e grande é o teu poder. Você pode declarar isso? O louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração. Mais uma vez, nós oferecemos a ti o louvor. Grande é o teu nome, Senhor. Grande é o seu amor. Grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos. E que toda Sertanópolis escute que o louvor sairá do nosso coração nesse lugar, essa noite. Celebrando o teu nome, Senhor. Celebrando o teu nome, Senhor. O louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Aleluia. O ensaio tá bom. Eu queria que agora os homens batessem palma apenas. Nesse ritmo aqui, ó. Isso. E as mulheres vão cantar. Grande é o seu amor. Só as mulheres. E os homens vão continuar batendo palma. E então, já que você não tá batendo palma, mulher, canta bem forte aí. E depois os homens vão entrar com todo o nosso coração. Aí inverte. As mulheres batem palma e os homens cantam. Vamos fazer esse teste? Os homens. Nosso coração com tudo o que és e muito mais. Agora sem os instrumentos. Só faz a base aí pra mim. Novamente, as mulheres do início. Aos homens. Agora os homens, inverteu. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecer. Agora todos juntos, celebrando o nome do Senhor. Grande é o teu amor e grande é o teu poder para sempre. O louvor oferecemos a ti. Com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Você pode aplaudir ao Senhor. Senhor, seja bem-vindo a esse lugar de adoração, esse lugar de celebração, aonde, ó Deus, nós celebramos o nome do Senhor Jesus, onde nós dizemos que o teu amor é grande, a tua graça nos sustenta e a tua vida nos torna alegres. E essa é a celebração dessa noite, a celebração da alegria, porque a morte foi vencida, Jesus está vivo entre nós. Não celebramos um Deus crucificado, morto, impotente, mas o Deus crucificado e ressuscitado, o Deus que está em nosso meio, atuando e vivendo entre nós. Te louvamos, Pai, pela presença do Espírito, pela presença do Filho, pela presença da Trindade Santa em nosso meio, para que possamos te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você que veio aqui essa noite. Que bom que você decidiu estar conosco para celebrarmos a Jesus. Esse templo fica tão feio durante a semana, vazio, mas quando ele está com você aqui essa noite, como nos domingos, nas terças-feiras, ele fica tão mais bonito, porque você vem, você traz aqui a presença de Deus junto com você. E quando nós estamos aqui, nós estamos diante da presença do Senhor e também com a presença do Senhor que habita em nós. Então sejam todos muito bem-vindos. De uma forma especial, você que está vindo hoje pela primeira vez, a gente quer cumprimentar
cumprimentar você com carinho, com um abraço. E no final da celebração, se você está pela primeira vez, você tem direito a um presente nosso. Na saída do nosso templo à direita, a gente quer presentear você, tá bom? Visitante de primeira vez, tem um presente esperando por você. Antes de você se assentar, já que você está alegre, dá um sorriso para as pessoas que estão perto de você e diga: seja bem-vindo essa noite. Isso, dá um cumprimento, um abraço, e que bom que você está aqui. Bem-vindo, viu? Bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí, rapaz. Isso, obrigado. Seja bem-vindo aí, cara. Depois você pode se assentar, por favor, que nós passaremos alguns avisos para vocês. Deixa-me passar alguns avisos, serão aqui no telão, para a gente falar a respeito das nossas atividades. Aliás, lembrando você, papai e mamãe, hoje é ceia do Senhor. Os filhos que são batizados aqui na nossa comunidade podem participar da ceia. Então as crianças ficarão conosco durante toda a celebração. Então, papai e mamãe, mantenha o seu filhinho aí por perto, esteja com ele aí no seu colo, esteja com ele aí. Se precisar de um apoio, de uma ajuda, nossa equipe está ao fundo, você pode procurar, nós vamos com certeza ajudar você em alguma orientação, alguma informação e no cuidado com seus filhos também. Primeiro aviso é que, deixa eu passar aqui. Opa, isso aqui já foi, né, gente? Pode ir pro próximo. No encontro de vocacionados é dia 5/4, quarta-feira, agora às 19 horas. Um encontro que nós vamos fazer para relembrar a leitura que fizemos, discutirmos um pouquinho e já posicionarmos os nossos demais encontros, para a gente poder fazer esse planejamento, para todo mundo estar na ponta do lápis e na agenda, que dia que serão os nossos encontros de vocacionados, tá bom? Então, nessa quarta-feira, às 19 horas, aqui no templo, nós vamos fazer a nossa reunião de vocacionados, tá? Você que fala: pastor, eu tenho algo queimando no meu coração, eu não participei daquela primeira reunião que teve, mas eu posso vir? Claro, pode vir, você é convidado a estar conosco para também descobrir a sua vocação, aquilo que queima no seu coração para fazer a obra do Senhor. Próximo aviso. Nossa secretaria está aí. Se você não perdeu o domingo passado, nós passamos o número do WhatsApp da nossa secretaria, onde você pode se comunicar conosco. E também nós vamos começar a passar as informações da nossa igreja, os nossos avisos no seu celular. Então você vai ter acesso às programações, os horários, as atividades, algumas novidades diretamente no seu smartphone. Então basta você cadastrar esse número e mandar um joinha para nós. Mandou um joinha para nós, nós vamos cadastrar o seu número e você vai receber todas as informações e todas as atividades na igreja aí na comodidade do seu celular, tá bom? Então cadastre esse número aí, aproveita, Secretaria da IPI, o número do WhatsApp é 99108-2449, tá? E aqueles que estão também assistindo dele na internet, no Brasil ou fora do Brasil, você também pode ficar por dentro de tudo que acontece, mandando e cadastrando o seu WhatsApp conosco. Próximo aviso. Está chegando, pessoal, está chegando dia 7 e 8 de abril. Eu espero contar com você, com a presença da sua família. Espero contar com as pessoas que você vai trazer, com seus amigos, seus vizinhos. 7 e 8 de abril, sexta e sábado que vem, nós vamos ter aqui uma festa linda. Gente, vai ter quibe, vai ter bolinho de bacalhau, vai ter hambúrguer, vai ter doce, vai ter yakisoba, vai ter pastel, vai ter refrigerante, água, vai ter, sabe, programação, vai ter música, vai ter tanta coisa aqui que vai ficar difícil a gente falar tudo. Então, convido você, sexta que vem, a partir das 19h30 e sábado que vem, a partir das 19h30, 6 e 7. Traga a sua família, não é para vir sozinho, porque o ambiente é feito para a família. Vai ter um negócio aqui chamado Espaço Kids. O seu filho, a sua filha vai adquirir um passaporte, comprar um passaporte e ficará conosco aqui durante nosso Espaço Kids, que será nesse novo estacionamento nosso aqui. Ficará durante toda a festa, se preciso for. É um valor único e ele vale não por brinquedo, vale pelo dia. Então o dia todo você pode continuar com esse passaporte, a noite toda, e ficar no Espaço Kids. Traga seu filho, sua filha, para poder participar, vai ser muito legal. Vai ter pintura, vai ter brinquedos, vai ter atividades, vai ser bem legal. Então eu estou com muita expectativa nessa festa das nações aí, para esse final de semana, tá bom? Próximo aviso. Nós estamos trabalhando com os jovens, pode voltar, com os jovens o GPS,
que é a identidade e destino. Eles tiveram um primeiro encontro no sábado agora, e eu queria relembrar você que essa temática vai conduzir todos os sábados de jovens a partir desses meses agora que se seguem. Então você, jovem, é convidado a vir a esse encontro todos os sábados às 20 horas aqui, para poder descobrir qual a sua identidade e também qual o seu destino, tá bom? Esse aviso sobre novos membros, pode passar, que é o próximo, é muito importante para você que está frequentando a nossa comunidade e não sabe como fazer para se tornar membro. Como fazer para tomar a ceia do Senhor junto com o corpo de Cristo, com a família na fé aqui. Como fazer, aliás, olha que mesa linda que está hoje, né? Que bonita. O pão, a uva simbolizando o trigo. Achei linda essa mesa, viu? Se for o pastor João que montou também, parabéns, ficou linda. Mas essa mesa aqui, ela mostra a unidade do corpo, mostra a presença do corpo. E você fala assim: pastor, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero fazer parte dessa família. Eu tenho frequentado, eu tenho entendido que esse lugar é o lugar para trazer os meus filhos, para viver a minha fé, e nesse lugar eu quero desenvolver a minha vida com Jesus Cristo. Se você acha e entende que esse é o lugar, então você vai fazer o curso de novos membros conosco. Serão 9 encontros, uma vez por semana, onde você virá e participará de todas as aulas de aproximadamente 1h30, onde nós falaremos das doutrinas, falaremos das bases das nossas crenças, falaremos sobre a visão da nossa igreja, sobre o que é ser membro da igreja, e você vai descobrir tudinho o que é ser um membro da IPI de Sertanópolis e do Reino de Jesus Cristo. Então, se você está assim meio em dúvida, mas eu não sei, faça sua inscrição, participe das aulas. Chegou na última aula, você disse para mim: pastor, eu acho que eu não estou pronta ou pronto ainda. Sem problema, você já fez as aulas, já conhece um pouco mais a nossa comunidade, você já ganhou em crescimento espiritual e também de conhecimento da palavra. Então, faça sua inscrição, mesmo que você estiver em dúvida, porque eu tenho certeza que no final das 9 aulas você vai ter muita certeza do que Deus está preparando para a sua vida aqui na nossa comunidade. Como você vai fazer isso? Hoje, a Edilane, a nossa secretária, está lá atrás. Você vai passar, vai deixar seu nome e seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você para marcar a primeira reunião e depois as aulas. Serão 2 horários, pessoal, para ajudar na sua agenda, hein? Então não tem desculpa. A gente faz isso, a gente sacrifica um pouquinho mais para você poder participar. Quarta-feira às 19h30 e domingo às 9 da manhã. Se você não pode aos domingos, que você acha cansativo, ou você trabalha, você vem na quarta às 19h30. Então, quarta às 19h30 é a aula de quem vem para ser novo membro na quarta-feira. E no domingo de manhã, você vem que você não pode durante a semana, estuda, faz faculdade, trabalha, fica cansado, cuida dos filhos, e aí você vem no domingo de manhã. Dica, para quem tem filhos pequenos, não venham na quarta-feira à noite, venham no domingo de manhã. Sabe por quê? Porque tem a escola dominical para você deixar seus filhos. Na quarta-feira à noite você traz as crianças, e aí as crianças ficam no meio da sala, a gente não tem monitor, aí fica difícil. Então você que tem família, crianças pequenas e quer vir, venha na escola dominical, seu filho fica nas salinhas sendo ministrado, e você fica também em tranquilidade sendo ministrado na aula de novos membros, tá bom? Então passe lá na Edilane, deixe seu nome, seu telefone e diga: eu quero quarta ou eu quero domingo, e a gente vai entrar em contato com você. Vai ser uma alegria poder receber você como novo membro da nossa comunidade, tá? Acho que são esses os avisos. Você pode entrar no nosso site, ver lá também as nossas atividades, as programações, os avisos, tudo que tem lá. E para a gente é uma alegria muito grande poder compartilhar a vida, a fé e a palavra de Deus com vocês aqui nesse lugar. Vamos ficar em pé nesse momento? Nós vamos celebrar ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. O que está aí na sua frente é um envelope branco na sua poltrona, e você pode contribuir com o valor que o Senhor colocar no seu coração. A única coisa que você precisa ter: generosidade, alegria e desprendimento para poder entregar e consagrar ao altar do Senhor. Aqui nós não damos por obrigação, aqui nós não damos por maldição. Você não vai ser amaldiçoado se não der o seu dízimo, a sua oferta. Aqui nós não damos por pagamento, aqui nós entregamos com generosidade e voluntariamente. E você pode fazer isso hoje, entregando o valor que você colocar diante do seu coração, nessas urnas aqui à frente, que agora se tornam solo de uma semente, de um lugar fértil, o reino de Deus, onde a semente cairá e frutificará, para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Vamos orar. Senhor, aí estão os dízimos e as ofertas que estão nas mãos dos teus filhos e filhas. Todos os recursos que a tua igreja precisa para se manter está nas mãos desse povo que está sentado nessas cadeiras. Todo o recurso que essa cidade precisa ter, ó Deus, para que possamos alcançar ainda mais pessoas e fazer mais, está nas mãos dessas pessoas que estão sentadas aqui. O Senhor é dono do ouro e da prata, mas o Senhor distribuiu tudo isso essa noite em meio a essas pessoas. Que nós possamos ter a consciência de que nós somos investidores no reino do Senhor. Nós não somos negociantes, nós não fazemos barganhas, nós entregamos com generosidade, sabendo que é o Senhor que tem nos abençoado. E certamente essa semente frutificará, acertará e afetará muitos, e também as nossas vidas, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Enquanto cantamos essa primeira canção, você pode vir à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. Cadê as palmas para o Senhor e a alegria em adorá-lo? Ele é o Deus da nossa provisão. Ele nunca vai nos abandonar. Então devolva a Ele com o seu louvor e com a sua adoração. Amém? Destruir-me, zombando da minha fé e até dando contra mim. Querem curar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer Diz isso bem alto. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai impedir, se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Oh. Minha sorte irá mudar. Para-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa, vou declarar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Ninguém vai impedir, se decidido estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir.
é o dono de todas as coisas, Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai nos abandonar, Ele é fiel e nós descansamos nisso, Senhor. Nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Senhor. Que o Seu reino, Pai, que o Seu senhorio se estabeleça em nós, ó Deus. Que a Sua vontade se cumpra em nós, Senhor. Queremos ser totalmente Deus, Pai. Somos marcados pelo Senhor naquela cruz com o Seu sangue, Senhor. Nada, mas nada mesmo nesse mundo pode nos tirar de Ti, Senhor. Nós queremos ver, ó Deus, os céus abertos sobre as nossas vidas. Nós queremos experimentar cada vez mais da Sua presença, mais do Senhor. Que você possa declarar isso, meu querido. Que o Senhor é bem-vindo no seu coração, na sua vida. Que o Senhor é bem-vindo na sua casa. Que Ele é o dono de todas as suas coisas. Que você possa dizer mesmo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Que o reino do Senhor fique estabelecido no seu coração, fique estabelecido na sua casa. É o que nós queremos, Senhor. Arda, Senhor, nos corações essa noite, o Espírito Santo de Deus. Aqueles corações abatidos, tristes, que não sabem ainda por que estão aqui. Mas nessa noite, Pai, visita cada coração, cada vida, Pai. Vai espalhando, Senhor, o Seu amor, o Seu sopro de vida, Pai. Levantando, Senhor, e restaurando corações nessa noite. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Vem soprar em nós, sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, Te sopra em mim, sopra o Teu sopro de vida. Estou aqui na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta. Estás aqui num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra o Teu doce vento, sopra em nós, Espírito, Te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, Te queremos.
que se abra o céu sobre nós. Que teu reino Senhor, nossa fé está no nosso Deus. continue adorando ao Senhor. Deixe o fogo dele aquecer o seu coração. Deixe o fogo dele queimar a sua vida, ao ponto de você não conseguir tomar conta de você mesmo. Deixe o Senhor vir te envolver. Deixe o sangue de Jesus tomar conta da sua vida, o fogo dele sobre você. Nós queremos ver, Senhor, não por emoção, não por palavras, Senhor, da boca para fora, mas nós queremos que isso arda dentro de nós, que isso provoque uma mudança, Senhor, uma mudança no nosso coração, na nossa vida. Não deixe esse fogo se apagar da nossa vida, do nosso coração, Senhor. Não deixe, Espírito Santo de Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Diante
Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar tem queimar em mim. Sou teu templo, o teu sacrifício, o teu altar tem queimar em mim. Caia fogo sobre nós. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo, o fogo do Espírito, Senhor. Senhor Jesus, Sertanópolis precisa que caia fogo dos céus. Sertanópolis precisa, não é só nossa igreja, não é só esse lugar. Nossa cidade precisa saber que existe Deus em Israel, que existe Deus nesse lugar, existe Deus entre a criminalidade. Sim, Deus pode agir e desfazer isso em nome de Jesus. Sim, existe Deus nessa cidade para desfazer a prostituição, para desfazer o espírito de adultério, para desfazer o espírito de extorsão, de corrupção. Sim, há Deus em Israel, em Sertanópolis, há Deus em Sertanópolis, há Deus aqui nesta igreja. Jesus Cristo é o Senhor, e nós declaramos aqui, ó Pai, que nós estamos receptivos a esse mover, a essa presença da sua parte e entre nós. Mostra para esse povo em Sertanópolis. Mostra, Deus, desde as casas mais simples às mais abastadas, desde as crianças ao mais idoso, todos, Pai, mostra que há Deus em Sertanópolis, que há Deus em Israel, e há Deus aqui nesse lugar, e Jesus Cristo é o nome que nós celebramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo de celebração ao nome do Senhor. E nós estamos hoje continuando com a nossa conversa tão importante sobre desintoxicação da alma. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que me remete e me coloca para a idolatria. Pode passar para mim, por favor? O que é um ídolo? O que é um ídolo? Como definir essa palavra? Talvez quando eu uso essa palavra aqui, ídolo, você já começa a imaginar em religiões. Quando eu falo em ídolo, você já começa a pensar em imagens de escultura. Quando você fala em ídolos, mais jovens já estão imaginando em Justin Bieber, no show lá em São Paulo. Outros já estão pensando numa pessoa, um grande ator de cinema ou uma grande atriz, um ídolo. E muitas vezes nós colocamos o ídolo externo a nós. Nós figuramos esse ídolo. Nós desenhamos esse ídolo. Nós colocamos esse ídolo em plataformas. Seja ele sobre um palco, seja ele sobre um pedestal, seja ele sobre um altar. Na nossa mentalidade, ídolo é todo aquele que se sobressai entre a população, ou ídolo é todo aquele que está representado numa imagem de escultura. Essa definição, ela é por si só muito simples, porque nós podemos sim, como pessoas evangélicas, sem ter nenhuma imagem dentro desse lugar de escultura, estarmos praticando o mais alto nível de idolatria dentro do nosso coração. A gente pode sim estar aqui sem nenhuma representação de ídolos, nenhuma pessoa tão famosa nesse lugar, nenhuma pessoa tão conhecida aqui nesse lugar, e mesmo assim estarmos praticando um nível muito exagerado de idolatria dentro do nosso coração.
Porque o ídolo ele não se refere a uma escultura. O ídolo ele não se refere a uma pessoa. O ídolo se refere a uma atitude. O ídolo só passa a ser ídolo quando eu tenho uma atitude em relação a ele. Um ídolo de um grande show, por exemplo, de um grande evento, ele só é assim por causa da atitude relacionada à multidão e à massa que ovaciona e que celebra o seu nome. Uma imagem de escultura só passa a ser um ídolo a partir do momento que pessoas começam a carregá-la, se dobrar e se curvar diante dela e dando-lhe poder e atribuindo-lhe poderes misteriosos ou místicos. Um ídolo só se manifesta, ele só se realiza a partir da atitude que temos em relação a ele. Caso contrário, ele não é nada. Caso contrário, ele nem simplesmente significa nada. E nós podemos sim formar ídolos do nada. E é assim que acontece. O ídolo, ele nada é, ele nada pode, ele nada tem, ele não é mais especial, ele não tem poder em si, mas o ídolo ele é formado, ele é formatado para realizar coisas que o nosso coração quer que faça. É muito simples o processo de formação de um ídolo. É tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança e que não representa o poder de Deus. Eu vou repetir. O que é um ídolo? É tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança que não representa o poder de Deus. Um patrão pode ser um ídolo, um pastor pode ser um ídolo, uma igreja pode ser um ídolo, a família pode ser um ídolo, um casamento pode ser um ídolo, o filho pode ser um ídolo, a cidade pode ser um ídolo, a faculdade pode ser um ídolo, o namorado pode ser um ídolo, o ministério pode ser um ídolo. Tudo pode ser um ídolo quando eu coloco a minha confiança de que aquilo me fará mais feliz, mais realizado e me fará mais satisfeito sem o poder de Deus. É assim que surgem os ídolos. Os ídolos surgem, por exemplo, como esse púlpito. Ele nada é. Ele é apenas um material de acrílico e que tem uma determinada configuração geométrica. E aqui está ele, de repente eu digo para vocês, queridos, nesse último final de semana, quando eu coloquei a mão no púlpito, eu senti algo queimando no meu coração e eu percebi que emanava uma energia desse lugar. A física quântica explica que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu senti que essa energia começava a emanar nas minhas moléculas, nos meus átomos, e eu sinto que existe algo diferente nesse púlpito. Na outra semana eu digo, esse púlpito foi utilizado de um material acrílico que veio de um outro lugar, onde existe uma formação espiritual e muito importante. No outro domingo eu começo a falar, esse púlpito aqui, ele está com poder de cura, porque uma pessoa esses dias foi limpar o púlpito, e quando ela passou o paninho, ela estava mancando de uma das pernas com uma inflamação no fêmur, e de repente ela foi curada. E tudo eu começo a falar, e de repente, nós não estamos nem mais no culto, as pessoas começam a entrar pelo corredor central e tocar o púlpito, toca o púlpito. Vamos tocar o púlpito porque ele virou um Deus, ele virou um ídolo. Ele nada é um instrumento de acrílico utilizado para os mensageiros aqui nesse lugar. Mas quando eu começo a atribuir força, poder, autoridade e realização sem o poder de Deus, ele passa a se tornar um ídolo. É assim que se formam os ídolos no nosso coração. Nós começamos a atribuir a eles a fonte de poder. Isso que eu dei um exemplo para você é um exemplo chulo, é um exemplo tolo, não é verdade? Quem poderia falar que um púlpito cura? Eles não falam que púlpito cura, mas falam que camiseta cura, lencinho cura, rosa ungida cura, sal cura. Isso é tudo idolatria, isso é tudo amuleto evangélico, que na verdade não tem nada na Bíblia. Essas coisas mais tolas que a gente vê, às vezes parece muito agressiva do ponto de vista de uma mensagem, mas na verdade nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo nós estamos construindo ídolos no nosso coração. Nós estamos falando, uau, eu ganhei mais dinheiro, então eu estou mais feliz. Uau, eu consegui um namorado, agora eu estou mais feliz. Que coisa boa, eu consegui minhas férias do sonho, isso me faz mais feliz. Que coisa boa, agora eu tenho uma casa própria, isso me torna uma pessoa mais feliz. Agora eu comprei o carro do ano, isso me torna uma pessoa mais importante na cidade. E nós vamos fabricando os nossos ídolos. Nós entramos nas igrejas, levantamos as nossas mãos, fazemos as nossas orações, não temos nenhuma imagem no nosso templo, mas o nosso coração pode estar permeado, tomado, pode estar encharcado de idolatria. Idolatria não é uma atividade que está restrita a um tipo de religião que nós costumamos criticar ou falar mal, e que nós não devemos fazer isso de maneira alguma. Idolatria está relacionada a uma postura de coração. Como existem católicos idólatras e existem evangélicos que são idólatras e que também não vão para o céu por causa da sua idolatria. A idolatria não é uma imagem que nós nos curvamos, irmãos. A idolatria é uma postura de coração.
Por isso, se você se acha orgulhoso ou orgulhosa de que você não tem nenhuma imagem de escultura na sua casa, eu pergunto, e o seu coração está limpo de imagens? E o seu coração está limpo de ídolos? Porque pode ser que na porta do céu você também seja esbarrado. Porque Deus fala que nenhum idólatra entrará no reino dos céus. Nenhum idólatra, nenhum que coloca o poder da sua vida em outro alguém que não seja Deus, entrará no reino dos céus. E o que dizer então do sexo, do dinheiro, do poder, que nós cultuamos como ídolos no nosso coração? Irmãos, tem muita gente que vai ficar do lado de fora dos portões. Porque se a Bíblia fala que o idólatra não vai entrar no reino dos céus, você se esconde atrás do evangélico dizendo, não tem imagem de escultura, então eu vou para o céu. De engano, lê do engano, meu querido irmão. Pode ser que você fique, se você entender o que significa a palavra ídolo. E a definição próxima, pode passar para mim, por favor? Tomar o ídolo, tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir nossa vida em torno dela. Vamos pegar uma alegria incompleta na nossa vida. Vamos usar um exemplo aqui? Vamos usar o exemplo do casamento. O casamento é uma bênção, irmãos. É uma bênção. É uma alegria. Sou feliz por ser casado. Mas ele ainda é uma alegria incompleta. Porque só existe uma alegria completa, e nós já falamos alguns domingos atrás sobre isso, e eu acredito que você entendeu a mensagem. Mas o casamento é uma alegria muito boa, mas ainda assim é uma alegria incompleta. Então, uma moça que tem na sua mentalidade de que ela será feliz quando ela casar, de que ela será realizada quando ela casar, então ela começa a transformar essa ideia de que eu sou infeliz agora porque eu não tenho marido, mas um dia eu vou ter meu marido e aí eu vou ser feliz. Eu sou infeliz agora porque eu não sou casado, mas um dia eu casarei e serei feliz. Eu não sou feliz agora porque eu não tenho filhos, mas um dia eu me casarei, terei filhos e serei feliz. E ela começa então a nortear a sua vida. Ela começa a construir a sua vida em torno do ideal do casamento. E aí ela casa dizendo que toda alegria e satisfação está no seu casamento. E isso se torna para ela um ídolo. Porque ela não está colocando a fonte de satisfação naquilo que é completo, perfeito, genuíno. Ela está colocando a sua fonte de satisfação naquilo que é imperfeito, incompleto e pode ter oscilações. E de repente o marido vem com uma conversa estranha de que ele está apaixonado por uma outra pessoa. E aí, aquela alegria completa, plena que ela imaginava ter, desmorona. E essa pessoa vê que o seu ídolo se desfez diante dos seus olhos. E quando o ídolo se desfaz, ele nos frustra. Você está percebendo? Quando nós colocamos a nossa fonte de satisfação em algo que é incompleto, nós erguemos um ídolo. E esse ídolo, mais cedo ou mais tarde, ele vai desmoronar. Ou com uma decepção, ou com uma frustração, ou com uma situação adversa. Esse ídolo, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar. Então eu vou fazer mais uma pergunta para você, para nós iniciarmos a nossa conversa. Você tem um ídolo no seu coração? Tá, agora ficou mais claro. Vou repetir a pergunta. Você tem um ídolo no seu coração? Você tem algo que é incompleto e que você faz como se fosse alegria plena? Pastor, o dia que eu tiver dinheiro. Pastor, o dia que eu tiver aquele cargo na empresa. O dia que eu mudar de Sertanópolis, Deus me livre, Sertanópolis. O dia que eu mudar daqui. Ao dia que eu tiver aquela casa. Ao dia que eu tiver aquele carro. Você tem um ídolo? Você tem um ídolo no seu coração? Algo incompleto que você transforma como algo que fosse a fonte do seu poder, alegria e satisfação? Isso sim é idolatria. E a palavra de Deus diz, próxima, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Em Ezequiel capítulo 14, existe uma passagem bíblica que diz assim, que Deus falou para Ezequiel dar uma olhadinha por entre o buraquinho do templo, uma fresta que tinha na parede, e o Ezequiel começou a olhar e viu os ídolos que os homens construíam lá dentro. E Deus disse assim, assim é o coração do homem, um lugar de construção constante de ídolos. Não, queridos, nós não construímos ídolos numa cerâmica aqui perto de nós. Não construímos ídolos numa lojinha de artesanato. Nós construímos ídolos dentro do nosso coração. É lá que eles estão estruturados. É lá que eles estão posicionados. É lá que eles estão roubando a nossa alegria. E isso vai contrário ao que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz em Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. E que deuses você tem colocado diante de Deus? Quais são os deuses que você tem erguido?
Quais são os sacrifícios que você tem feito a esses deuses? Como você tem desviado da palavra de Deus? Repito mais uma vez, você não tem nenhuma adoração de esculturas, mas você tem sacrificado a deuses estranhos, tem oferecido incenso a deuses estranhos, tem se colocado e cultuado deuses estranhos na sua vida e dentro do seu coração. E como é que isso acontece? Acontece porque, se a gente olhar, era muito comum nas sociedades primitivas terem vários deuses. Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 17, se encontra com um grupo de pensadores em Atenas, e Atenas, sim, já é o nome de uma deusa, deusa Atena, a esposa de Zeus. E a deusa Atena tinha um Partenon, que era o lugar onde ela residia e morava, o lugar do seu reino. E a deusa Atena, ela tinha vários outros deuses também associados à mitologia grega. Como, por exemplo, ela tinha a Afrodite, ela tinha Ares, e ela também tinha o Artemis, a Artemis na verdade. Então eu queria mostrar para você isso, pode passar para mim por favor? A Afrodite é a primeira que eu gostaria de explorar com você. A Afrodite era uma deusa grega que estava relacionada à beleza e à fertilidade. A beleza e a fertilidade. Ou seja, se as mulheres queriam ser mais belas e mais vistas e mais sensuais, elas tinham que ter como devoção a deusa Afrodite. Ela era essa mulher responsável por trazer o princípio da beleza nas mulheres. Foi ela que na mitologia grega explorou a beleza, foi a mais bela entre as deusas. Agora, ela também é a deusa da fertilidade. Se alguma mulher tinha algum problema de fertilização, ela tinha que encontrar-se com Afrodite. Ela tinha que fazer um sacrifício a Afrodite, para que ela pudesse então ter fertilidade. A deusa da beleza e da fertilidade, a deusa Afrodite. O segundo deus é o deus Ares, que é o deus da guerra, o deus da força, o deus da violência e do poder. Se alguém tinha que sair a uma guerra para enfrentar um inimigo em comum, eles tinham que antes fazer sacrifício a Ares, o deus da guerra, para que esse deus fosse adiante deles e oferecesse força, poder, autoridade e vitória. É o Deus da conquista, é o Deus do poder, é o Deus da guerra e do combate e da vitória. O terceiro, ou a terceira deusa, é a deusa Artemis. A deusa Artemis era a deusa da prosperidade e da riqueza. Aqui está alguém que era cultuada de uma maneira muito constante, principalmente nos tempos de Paulo e nos tempos da Grécia Antiga. As pessoas corriam ao seu templo para fazer as suas oferendas, para fazerem seus sacrifícios, porque eles julgavam que cultivando uma relação direta com Artemis, eles teriam riqueza e teriam prosperidade. Tá bem, queridos? Para que isso serve? Por que eu preciso saber disso, pastor? Isso é mitologia grega, nós somos cristãos, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos, mas nós praticamos. Nós continuamos fazendo templos para Afrodite, nós continuamos queimando incenso para Ares, e nós continuamos sacrificando para Artemis. Nós, embora não sejamos gregos, embora não sejamos da cultura primitiva da religião ocidental, nós ainda assim continuamos fazendo os nossos deuses, porque são os nossos deuses modernos. E é aí que eu quero chegar com você. Esses são os nossos deuses modernos. Por que eu digo que eles são os nossos deuses modernos? Olha uma jovem que infelizmente, aos seus 15 anos de idade, ela já não consegue aceitar o seu corpo. Ela vai para o pai e pede para o pai que ela precisa fazer uma cirurgia plástica. Ela precisa estar nos padrões de beleza. Afinal de contas, o seio dela é muito pequeno para a idade que ela tem. E uma jovem de 15, 16, 17 anos encontra um profissional cafajeste que não entende que a pessoa está num processo de desenvolvimento e quer tirar dinheiro e extorquir dinheiro, e faz uma cirurgia plástica numa menina dessa, e ela levanta o primeiro altar a Afrodite: eu quero ser bela. Olhe nos outdoors que estão espalhados na cidade, nas publicidades que mostram mulheres que encaixam em roupas que você, minha querida, nunca encaixaria. Não é porque você está num padrão acima elevado do seu peso, é porque aquela roupa só cabe na Gisele Bündchen. Só na Gisele Bündchen. Não cabe em você. Só que o padrão de beleza faz com que as mulheres se sintam deprimidas, se sintam insignificantes, se sintam desvalorizadas por causa dos seus contornos físicos, por causa da sua aparência externa, por causa das suas protuberâncias dentro do seu corpo, da sua identidade visual. E essas pessoas acham que estão fazendo um bem para a sua vida, estando debaixo de um império da beleza chamado Afrodite. Quantas mulheres que estão na academia, não para buscar saúde, mas estão oferecendo
oferecendo incenso para Afrodite. Elas não se aceitam como são, elas não se alegram como são, mas estão oferecendo incenso para Afrodite. Estão buscando um padrão de beleza inatingível. Quantas mulheres essa noite aqui que se sentem assim? E quantos maridos que beiram a inconsciência, que beiram a canalice, de dizer que as suas esposas, elas não atendem o padrão de beleza. Meu querido, você fez um templo de Afrodite, quer colocar sua esposa lá dentro também. Se você quer entrar, entra sozinho. Gente que não aceita, que vive criticando, e que vive colocando um padrão de Afrodite, queimando incenso a essa deusa tão presente nos nossos dias hoje. Bulimia, anorexia, coisas que as pessoas hoje estão sofrendo por causa do padrão de beleza e da depressão que elas estão entrando por não atingir o padrão de Afrodite. Afrodite está forte, Afrodite está presente, ela ainda é uma deusa moderna dos nossos dias. E o Ares? O Ares está aí dentro das empresas, o Ares está andando entre os estabelecimentos comerciais, o Ares está andando entre as universidades que dizem para os alunos: o mercado é uma selva, vence o melhor e o mais capacitado. E então começa um princípio de concorrência, um princípio de competitividade. A carreira, o sucesso profissional é cultuado a todo custo. A pessoa tem que atingir patamares cada vez mais elevados. Ela não se alegra com o que ela tem, ela não se felicita com o que ela possui, ela tem que alcançar lugares mais elevados. E para isso ela precisa aniquilar outras pessoas, ela precisa destruir quem está no seu caminho, ela precisa passar para trás, ela precisa usar do poder, da autoridade, e ela precisa usar esse poder para abusar das pessoas. Nós ainda oferecemos sacrifício a Ares, dentro das nossas casas, nos nossos estabelecimentos comerciais, na relação empregado e empregador. Nós ainda estamos com esse templo levantado, ainda tem sacrifício sendo oferecido, porque nós estamos em busca do poder. E Ares é o Deus do poder, é o Deus da carreira, é o Deus da competição, é o Deus do status elevado, é o Deus da autoridade. E nós estamos com os nossos altares cheios de sacrifício e de oferendas a esse Deus. E a última deusa, que é a deusa Ártemis. Essa é a deusa que nós mais cultivamos nos nossos dias. É a deusa da riqueza, é a deusa da prosperidade. A Ártemis está na sua televisão. Quando você liga e vê um pastor charlatão falando para você, falando para você que você tem que dar 100, senão você não vai ser abençoado, que você tem que dar 1000 para Deus liberar uma bênção especial para você. Isso é charlatanismo, isso não é evangelho, isso não é pregador, isso não é nem de meia tigela. E a Ártemis está sendo levantada nas igrejas, onde as pessoas começam a entrar na igreja segurando seu bolso já. Se você foi hoje o primeiro convidado pela primeira vez, quando nós falamos em dízimo e oferta aqui, você já segurou seu bolso e falou: eita, lá vem um pastor pedir de novo. Porque eu sei daquele pastor que lá na televisão, que ele tira até o couro dos seus fiéis. E de mim não vai tirar não. Você já veio e segurou seu bolso e falou: aqui não, João, aqui não vai pegar não. E aí quando eu falei de avareza, você falou: lá vem um pastor falar de novo de dízimo e oferta. Não, eu não estou falando de dízimo e oferta, estou falando de avareza. Eu estou falando da deusa Ártemis, que está no seu bolso. A deusa Ártemis que está no seu coração. A deusa Ártemis que está no seu comércio. A deusa Ártemis que está na sua ideologia de vida, no seu princípio de vida, onde você não se aceita com o que você tem, você não se alegra com o que você se possui, mas você quer o enriquecer a todo custo, mesmo que isso seja ilícito, mesmo que para isso seja necessário roubar, não especificamente no termo, mas roubar indiretamente, mesmo que seja preciso enganar, mesmo que seja preciso sonegar, mesmo que seja preciso fazer as coisas mais erradas, mesmo que seja para fazer os caminhos mais errados. Eu quero é prosperar, eu quero enriquecer. E a Ártemis é levantada no nosso coração. E a Ártemis, ela possui nosso coração. A deusa da riqueza, a deusa da prosperidade, a deusa do dinheiro. Nós queremos a todo custo. Esse é o nosso Deus, é a nossa vontade. Porque se eu tiver dinheiro, as pessoas vão me notar. Se eu andar num carro mais novo, as pessoas vão me perceber. Se eu morar naquele bairro, as pessoas então vão perceber que eu cheguei lá. Se eu chegar com aquele carrão lá na visita de família, o meu cunhado vai olhar para mim e falar assim: está dando certo aí agora. Quanta gente quer o dinheiro para esfregar na cara do cunhado. Quanta gente quer o dinheiro para esfregar na cara daquelas pessoas que disseram: você nunca vai ser nada. Quanta gente quer o dinheiro para se estabelecer numa segurança, numa provisão que não existe, queridos. Não existe uma pessoa que seja rica o suficiente que não possa perder tudo. Não existe. Eike Batista, o homem mais rico do mundo, está morando numa cela de 2 metros, 3 metros, 4 metros quadrados. Não tem direito a cela especial porque nem a universidade tinha.
Dinheiro não é o sustento da nossa vida, não é a base que traz segurança. Você acha que se você tiver mais dinheiro numa poupança, você vai ter mais segurança. Você acha que se você tiver mais patrimônio, você vai ter mais segurança. Você acha que você comprar mais terra, você vai ter mais segurança. Você acha que você diluir o seu investimento, você vai ter mais segurança. Quem era Eike Batista no Brasil, irmãos? Quebrou, não tem mais nada. E que você está achando que vai conseguir sustentar isso? Porque se Deus quiser remover Artemis do seu coração, não fica pedra sobre pedra. Sabe a sua poupança? Vai embora. Sabe o seu patrimônio? Acaba. Sabe o seu dinheiro? Vai embora. Sabe a sua posição social? Vai embora. Sabe aquele bairro? Vai morar em outro. Porque a hora que Deus quer tirar Artemis do coração, não fica pedra sobre pedra. E quantos de nós estamos nesse princípio, nessa luta, nesse desafio de cultivar deuses no nosso coração, deuses modernos? E esses deuses modernos, nós temos 3 relações com ele. A primeira, pode passar para mim, é a relação de proteção. Eles me protegem, eles me dão. Segunda, pode passar, segurança. Terceira, satisfação. São 3 relações que nós temos com os deuses modernos. Eles têm que me trazer proteção, eles têm que me trazer segurança e eles têm que me trazer satisfação. Então, o meu dinheiro traz para mim proteção. O meu dinheiro traz para mim segurança. E o meu dinheiro traz para mim satisfação. Então, deixa eu me relacionar com esse Deus. Só que a gente não sabe que essa escada, ela também é decrescente. Ela é decadente. Porque olha só o que acontece a próxima. Nós amamos os deuses modernos, nós confiamos nos deuses modernos, e aí vem a pior. A pior é que nós obedecemos aos deuses modernos. Porque quando nós começamos a nos relacionar com a divindade apenas não nos dá aquilo que nós queremos, ela também nos cobra aquilo que nós devemos dar a ela. Essa divindade idólatra que está no nosso coração, ela apenas não dá para você dinheiro, ela vai cobrar o preço disso. Então você quer ser rico? Quer ter muito dinheiro? Então o que você pode dar em contrapartida? O que eu posso dar em contrapartida é a minha família. E aí você destrói sua família para ganhar seu dinheiro. Quer ser rico? Quer ganhar dinheiro? O que você pode dar em contrapartida? Eu posso dar em contrapartida a minha saúde. Eu não vou caminhar, não vou fazer nada, vou trabalhar 12, 14 horas por dia, vou acumular, vou lucrar, vou crescer. E aí depois você gasta todo o seu dinheiro tentando comprar saúde de novo. Tudo que você ganhou, tudo. Todo o seu patrimônio vai embora, em tratamentos, em remédios. Ela cobra. A idolatria da Artemis, ela dá, mas ela exige de volta. E ela vai exigir obediência. Porque você passa a amar, a confiar, e não tem como você não passar para o seguinte passo. Você vai passar para o passo da confiança e da obediência. Agora olha que interessante. Esses deuses da mitologia grega, eles eram sanguinários. Não tinha sangue o suficiente que aplacasse a ira deles. E sabe o que eles eram? Totalmente insatisfeitos. Não tinha sacrifício que pudesse fazer com que eles ficassem satisfeitos. Ou seja, alguma moça que ia ao templo de Afrodite para oferecer um sacrifício a ela, não era o suficiente. Nunca. E o derramamento de sangue nunca era o suficiente para aquela deusa. Os nossos deuses modernos, o nosso Deus do dinheiro, o nosso Deus da beleza, o nosso Deus do poder, eles também são implacáveis, e eles nunca estão satisfeitos conosco, sabia? Eles sempre vão dizer, tem mais, você tem que dar mais, tem que suar mais, tem que sangrar mais, tem que se doar mais, tem mais para você conquistar, tem mais para você avançar, mais. O ídolo do nosso coração se alimenta do mais, que é chamada de ganância, e já a gente vai chegar lá. Agora, essa relação que nós temos com esses deuses, talvez você esteja falando assim, mas eu, idólatra, eu ter um ídolo? De maneira alguma. E talvez você esteja pensando isso, porque os nossos ídolos são coisa boa, não é? Gente, vamos falar sério, não é legal ser bonito? Não é legal estar esteticamente dentro do padrão da sociedade? Tem alguma coisa ruim em ser bonito? Nada, né? Não tem nada contra as bonitas, né? Como uma pessoa disse, eu tenho contra as feias. Não é isso, né? Tem alguma coisa ruim em ser bonito? Nada. Tem alguma coisa ruim em ter poder, em ter status, em ter condições? Nada, é bonito, não é? Tem alguma coisa ruim eu ser um profissional de sucesso? Nada, nenhum problema. Então, os nossos ídolos, eles não são cruéis à primeira vista. Os nossos ídolos não apresentam chifre, tridente, e rabo pontiagudo e pele avermelhada. Os nossos ídolos não chegam assim, pessoal. Os nossos ídolos chegam dizendo, vai ser bom para você, vai ser legal para você, você vai ser melhor assim. Lembra da tentação de Jesus? Jesus, meu camarada, para que ficar sofrendo no deserto? Transforma a pedra em pão, meu filho.
Ele não chega com a capa preta, ele não chega com a voz estrondosa. Imagina só, queridos, Jesus está no deserto, aí vem o diabo e fala: e ele fala com aquela voz, né? Eu te digo, transforma esta pedra em pão. Você acha que o diabo fez assim? Não chega assim, irmãos. Ele chega lá, sabe? No rolê, na tranquilidade, tá. E aí, parceiro, bate aí, tá. Aí, Jesus, seguinte, cara, estava olhando, observando, você é um cara legal, mas estou vendo que tu está sofrendo demais aí, cara. Sabe, a verdade é a verdade. Você não precisa ficar sofrendo nesse deserto. Transforma essa pedra em pão. Os nossos ídolos não vêm feios. Os nossos ídolos não vêm com cara de demônio. Nossos ídolos não vêm com cara de terrorista, de Fred Krueger. Nossos ídolos, eles vêm com um rosto agradável. Eles vêm no rosto de uma moça que está no outdoor. Eles vêm com um desejo de promoção dentro da empresa. Os nossos ídolos vêm com a condição de ganhar mais naquele negócio que você vai abrir, que você não sabe nada a respeito, mas que você vai ganhar mais com ele. Os nossos ídolos, eles vêm bonitos à primeira vista, para depois mostrar sua face cruel e dizer que ele quer mais sangue de você, ele quer mais sacrifício de você, e que ele não está satisfeito, que você tem que dar mais e mais e mais e mais. Só que o resultado de tudo isso é que você chega e descobre que o seu ídolo é uma farsa. Então você corre a vida inteira atrás de beleza, você corre a vida toda atrás de poder, você corre a vida toda atrás de dinheiro, para chegar no final da vida e descobrir que isso não valeu a pena, que isso era um ídolo falso, um Deus falso, que não trouxe para você o que você queria. Quer um exemplo disso? Pergunte para uma mulher que tem os seus 70 anos de idade. Pergunte para uma mulher que tem os seus 80 anos de idade. A força da gravidade interferiu nesse corpo, como interfere em cada um de nós. Ninguém inventou a técnica de juventude eterna. E aí você chega no final da sua carreira, depois de você ter sacrificado no templo de Afrodite, e vai descobrir que a idade chega e não tem forças contra a idade. Que o único elemento que você não pode resistir é a força do envelhecimento, que você vai envelhecer, que a gravidade vai fazer as suas tarefas com seu corpo, que as rugas vão aparecer, sua memória vai diminuir, as pessoas começarão a se afastar porque você começou a falar das mesmas coisas, e você vai perceber que a velhice chegou na sua vida. E não é ruim ser velho, só que a nossa sociedade diz que ser velho é ser inferior, ser velho é ser feio. E quem disse isso? Veja uma senhora dos seus 70, 80 anos, que linda que ela é com as suas rugas e com as suas experiências, que linda que ela é com seus cabelos brancos. Veja um senhor no auge dos seus 70, 80 anos de idade, que lindo que ele é com as suas experiências, porque aquela pessoa não é bonita por fora, ela é bonita por dentro, e isso não passa, isso não acaba, e você vai chegar no final da sua vida com a sua Afrodite, e vai se decepcionar, porque a gravidade vai fazer o seu trabalho, e a idade vai fazer a sua tarefa. E aí você chega no final da sua aposentadoria e vê que você correu que nem um louco na sua profissão, você quis crescer, quis aumentar, quis conquistar, passou tanta gente para trás, as pessoas começaram a te odiar no seu trabalho, as pessoas começaram a ver você como um sacana, começaram a ver você como um canalha, um trapaceiro, e você começou a ficar sozinho na cidade, sozinho na empresa, porque todo mundo via que você queria crescer para você, e aí está você hoje, montado nos seus bens, com uma boa aposentadoria, mas ninguém perto de você para você abraçar, ninguém perto de você para te cuidar, ninguém perto de você para você conversar, é só você, a sua carreira de sucesso e nada mais. Você queimou o tempo todo incenso para o Deus Ares e esqueceu de buscar a Deus que traz o sustento para a sua vida. Basta você chegar no final da sua vida com todo o seu patrimônio, você comprou fazenda, você comprou casa, você tem patrimônios, e você mal morreu e os filhos já estão na cozinha do velório brigando sobre quem vai ficar com quem. Quem vai ficar com o quê? Estou mentindo, irmãos? É uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça? Mal o pai está morto e os filhos já estão brigando pela herança. É isso que você quer deixar com a deusa Artemis no seu coração? É isso que você está procurando em querer, em lucrar, em admitir, em buscar cada vez mais patrimônio e segurança? É isso que você quer? Que os seus filhos, eles possam brigar o resto das suas vidas por causa do seu patrimônio? Porque esse Deus, ele está cada vez mais forte na nossa vida e a gente pensa que isso não vai acontecer. Isso não acontece só com gente da alta sociedade, acontece com gente
da baixa sociedade também. Eu fui num funeral uma vez, queridos, e eu estava lá fazendo o funeral de uma senhorinha muito importante para a minha vida, e lá estava eu, e eu conhecia bem a família, e a senhorinha não tinha nada, ela morava numa casinha do fundo, emprestada, só não tinha nada, e daqui a pouco eu estou sentado lá no funeral, olhando, observando, conversando com um com o outro, e vem uma pessoa e fala assim: pastor, o negócio está pegando lá no fundo. Eu falei: o quê? Estão brigando pelo fogão da véia. Meu Deus, gente, quem vai ficar com o fogão? Isso é Artemis. Não tem dinheiro suficiente que compre a sua paz. Não tem dinheiro suficiente que te traga alegria. Não tem dinheiro suficiente que vai manter a sua família unida em torno de você. Não tem. Isso é ilusão de Artemis, nossa deusa moderna, nossa deusa dos dias atuais, que nós cultuamos ela de segunda a segunda na nossa vida. Mas eu quero mostrar para você aqui que a idolatria que nós vivemos, ela nos insere num ciclo. E tudo que não nos coloca, tudo que nos controla, é aquilo que passa a ser o nosso Senhor. Nós entramos num ciclo de satisfazer os nossos ídolos e nós ficamos escravos dele. Dinheiro pede mais dinheiro, sexo pede mais sexo, poder pede mais poder, beleza pede mais beleza, e isso nunca acaba. E então nós passamos por aquele processo que se chama escravidão. Nós amamos, confiamos e obedecemos. Ele nos controla, nós passamos a ser servo deles. E agora eu quero canalizar esses últimos minutos com vocês na palavra dinheiro. É aqui agora que eu começo a transicionar, para a gente perceber que tudo que nos controla é o nosso Senhor. E agora eu quero falar que o dinheiro pode ser esse seu Senhor, porque você se escravizou por ele, você ama o dinheiro. Você, na verdade, confia no dinheiro. E sabe qual é o próximo passo? Você vai obedecer ao dinheiro. Se você ama o dinheiro, se você confia no dinheiro, você vai ser escravo do dinheiro. Porque é assim que se relaciona com os ídolos. Amamos, confiamos e obedecemos. Escravos passam a ser servos. E aí nós começamos a trabalhar com uma relação de senhorio. Tudo que nos controla é, de fato, o nosso Senhor. E Jesus deixou um exemplo muito claro sobre isso. Pode passar para mim, de Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode ter dois senhores no seu coração. Você ama o dinheiro, você confia no dinheiro, então você já tem um senhor na sua vida. Se o dinheiro é o status da sua confiança, se o dinheiro é o status da sua fé, se o dinheiro é o status da sua proteção pessoal, então você já tem um ídolo no seu coração. Você é escravo dele, já não tem mais Jesus. Já não tem mais, porque não dá para amar dois senhores. Não dá, ou você agrada um e desagrada o outro. É assim que funciona. Nosso coração não tem dois tronos, só tem um. E só senta um Senhor de cada vez nele. Qual é o Senhor que se assenta em seu coração? Qual é aquele que domina e controla a sua vida? Vamos falar desse Deus dos nossos dias. Vamos falar da Artemis. Vamos falar do Deus que a Bíblia chama de Mamon. Mamon. Mamon é a palavra hebraica que significa dinheiro. E Jesus fala: não dá para amar a Deus e Mamon. Não dá para amar a Deus e ao dinheiro. Ao dinheiro. Dinheiro. Puxa vida, dinheiro. Essa palavra é estranha, né? Dinheiro. Tem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as demais existem Mastercard. Dinheiro. O que é dinheiro? O que será que é dinheiro? Dinheiro, na verdade, como nós conhecemos hoje, nunca foi dessa maneira. Dinheiro surgiu nas sociedades primitivas como elemento de mercadoria de troca. Então existiam a pessoa que produzia mais trigo, ela trocava por aquela que pegou mais peixe. E aquela que pegou mais peixe, trocava com aquele que colheu mais grãos. E assim eles faziam a troca. Dinheiro é base de troca. Troca é para sobrevivência. Troca para viver e para estar vivo. Então o dinheiro surgiu como mercadoria de troca. Com o tempo, os mais antigos começaram a elaborar e falar: não, gado é dinheiro. Então eles levavam dinheiro como forma de gado. Eles trocavam as coisas que eles precisavam por gado. Mais para frente, talvez um pouco mais próximo aí da nossa era, vai dizer que nós temos o sal como dinheiro. O sal já foi dinheiro. Se trocava quantidades de coisas, de mercadorias através do sal. E depois evoluiu e foi para moedas de bronze. E depois evoluiu e foi para o papel. E depois evoluiu e é um plástico com chip onde você passa e nem vê o que chegou, o que saiu. Você nem sabe mais o que você tem e o que não tem. Dinheiro. Dinheiro é ruim, pessoal. Dinheiro faz mal para a saúde. É ruim ter dinheiro. É pecado ter dinheiro, irmãos.
A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, certo? Então, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então ter dinheiro é pecado? Vamos elaborar um pouquinho melhor, isso pode passar para mim. Vou perguntar mais uma vez. O dinheiro é a raiz de todos os males? Ter dinheiro é pecado? Não é pecado ter dinheiro, mas então por que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Porque às vezes a gente não lê a Bíblia do jeito que deveria, então tem que olhar uma palavrinha que aparece. Passa aí para mim. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o seu problema. O seu problema é o amor ao dinheiro. O seu problema, mulher, não é o dinheiro. O seu problema é o amor ao dinheiro. O problema seu não é a mesquinharia. O seu problema é o amor ao dinheiro. O seu problema não é as dívidas. O seu problema é o amor ao dinheiro. O seu problema não é o marido que não dá dinheiro. O seu problema é o amor ao dinheiro, ou o amor ao dinheiro do seu marido. Então o dinheiro não traz problema. Dinheiro traz solução, como a gente costuma dizer. Mas dinheiro, amor a ele, traz problema. Amor ao dinheiro traz prejuízo. A questão essencial que você precisa saber essa noite é quem controla quem aqui. Se é você que controla o dinheiro porque ele é bom, ou se o dinheiro controla você e isso é ruim. Tem gente que é controlada pelo dinheiro. Tem gente que é controlada e é servo do dinheiro. Tem homem que faz da sua família opressão por causa do dinheiro. Isso é amor ao dinheiro, queridos. Não é que você ganha pouco, é que você é avarento. Não é que o Brasil está em crise, é porque você ama o dinheiro. Não é que o dinheiro para você é um ídolo. E aí que eu pergunto mais uma vez, quem controla quem? Quem é que controla você? É você que usa o dinheiro como seu servo? Ou é o dinheiro que serve-se de você para te controlar? Quem controla quem? Tem família que o dinheiro não é servo da família, pessoal. O dinheiro não promove conforto, subsistência, alegria. Sabe o que o dinheiro promove? Sabe o que o dinheiro promove? O dinheiro promove opressão, promove briga, promove intriga. Tem gente que quanto mais ganha, mais briga dentro de casa. Como é que é isso? Isso é amor ao dinheiro. Não é ter muito ou ter pouco. Por favor, me entenda essa noite, porque eu falo a pessoas que têm uma ótima condição financeira e outros nem tanto. Mas o amor ao dinheiro destrói tanto um como o outro. Tanto um como o outro. E aí que eu queria definir com você essa palavra e já caminhando para a conclusão. O que é a avareza? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, falta de generosidade, mesquinharia, ganância desmedida. Isso que é avareza. É o amor ao dinheiro, não é ter dinheiro. Tem gente que fala assim, o camarada é avarento porque ele tem dinheiro. Não, se ele ama o dinheiro, ele é avarento. Porque eu conheço muita gente que não tem dinheiro nenhum e é avarento. Pensa num cara avarento. Entendeu? O cara não tem condições, mas o cara é avarento. É avarento de carteirinha carimbada. E eu conheço gente que tem muito dinheiro e que é muito generoso. O camarada não tem problema nenhum com a avareza. O dinheiro não controla ele que está no controle, ele que está no comando. Como eu também já conheço gente que não tem dinheiro nenhum e que não é nada avarenta, é generosa demais. E gente que tem muito dinheiro e é avarento e passa por uma mesquinharia, vive às custas de miséria, porque o dinheiro passou a ser o seu senhor. E o que é que sustenta a avareza? O avarento? O que é que sustenta a avareza? A ganância. Passa para mim, por favor. Colossenses 3,5 chama a ganância de idolatria. Olha só. Assim, façam morrer tudo que tem na sua natureza. Olha aí, mulher. Dá uma cutucadinha no seu marido e fala, presta atenção, querido. Morra tudo que pertence à sua natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. A ganância é idolatria. Não é a ambição de querer crescer, é a ganância, onde nunca você está satisfeito, nunca você agradece, você sempre precisa de mais. E a ganância sustenta a avareza. Você tem mais, quer ter mais, tem que poupar mais, tem que existir mais, tem que fazer mais. Isso é avareza. Você não é generoso, você não investe em vidas, não investe em pessoas, não investe na alegria. Você é avarento quando você investe para você mesmo. Tem homem que se esconde atrás da poupança. E aqui eu vou confessar o pecado para vocês. Eu sou um desses. Que aprendi a me esconder através da poupança, através da provisão mensal, de não gastar mais do que se ganha, mas utilizar a minha poupança como sentimento de avareza. O que é a poupança na cultura do Denis? A poupança na cultura do Denis é o seguinte: a gente pode viver com menos, para guardar mais e mais. E eu achava que eu estava fazendo um bem para a minha família com essa cultura.
Estou fazendo um bem para a minha família. Só que isso é egoísmo, é o meu jeito de interpretar a vida. Não estou dizendo que vou gastar mais do que eu ganho, mas nunca. Só que o meu ídolo era guardar mais para promover um tipo de mesquinharia na minha família. Não liga isso, não paga aquilo, não faz aquilo. É lógico que eu sou contra o desperdício, né, irmãos? Mas não faz isso, não faz aquilo outro, não faz aquilo. Não podemos, não pode fazer, não pode comprar, não pode, porque tem que guardar. E paramos de viver. E para de viver porque tem que guardar. Isso é avareza. Isso é mesquinharia. Sabe o que o Denis faz quando vai na festa de aniversário de criança com os filhos? O Denis vai e tem que comprar presente. E o Denis tem a tendência da avareza no seu coração, como você tem, entendeu? Não tenta mentir para mim não, bonitão, tá? Estou me abrindo aqui com você e estou dizendo, pode confessar depois aí, tratar com sua esposa aí. Querido, eu sou avarento mesmo, vamos melhorar nosso relacionamento em casa, vamos tratar isso aí. Sabe o que o Denis faz? A intenção primeira dele, tem que comprar presente para as crianças. Não tem presente de R$1,99? Vamos lá no lojão do 5, lojão do 2, porque é ali que a gente vai encontrar o presente, né? É base da minha cultura, porque eu cresci a minha vida inteira ganhando meia cueca de aniversário. Então a gente vem com essa cultura e a gente vai passando para frente. Mas a verdade é o seguinte, essa cultura que estava no meu coração, eu identifiquei como um ídolo. Um ídolo. A minha administração financeira não era uma administração financeira produtiva, era uma administração financeira que me trazia segurança, mas que prejudicava as pessoas que eu mais amava perto de mim. Não pode sair, não pode tomar um sorvete, não pode comer uma pizza, porque não pode comer um lanche, não pode gastar hoje, sendo que tem condições para viver, não está gastando mais. E aí? E você? Olha a avareza, meu irmão. Avareza na igreja, avareza na relação dos investimentos na igreja. Mas já eu falo sobre isso. Pode passar para mim, por favor. Eu já vou encaminhar com o final com vocês aqui, que a gente não tem mais tempo. Esse é o texto da avareza. Esse é o texto do dinheiro que eu falei para vocês. A piedade com contentamento, com alegria, irmãos, é grande fonte de lucro. Quer ficar lucrativo? Quer que a sua empresa tenha lucratividade? Quer que a sua empresa seja feliz? Quer ser feliz? Quer ter lucro na vida? Contentamento. Seja alegre, seja feliz, seja próspero de alma e não de dinheiro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. É 1 Timóteo 6, do 6 ao 10, tá bom, pessoal? Cortou ali. Pois nada trouxemos para esse mundo e nada nós vamos levar. Caixão não tem gaveta, não tem caminhão de mudança em velório. Pois nada trouxemos e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, o que vestir, e estejamos com isso satisfeitos. Satisfeitos. A sociedade industrial colocou para você, sabe o quê? Produção. A sociedade tem que produzir. Ela tem que produzir por quê? Para ter lucro. Precisa de lucro. Mas precisa ter lucro por quê? Porque a gente precisa de consumidor. Você é o consumidor que fica insatisfeito o tempo todo e que tem que manter a máquina girando. E você não fica satisfeito. Satisfeitos. O que querem ficar ricos caem em tentação. Quer ficar rico, meu irmão? Tá a tentação na sua vida aí, ó. Quer andar de carrão? Quer morar num bairro melhor? Não tem nenhum problema você querer crescer na vida, mas quer ficar rico? Porque isso vai trazer para você algum poder, algum status, isso é ídolo. Vai cair em tentação, vai tropeçar. Em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Tem gente que intoxica a sua alma com a avareza. Tá bom? Você intoxica a sua alma lá. Desejos nocivos, tóxicos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos e muitos e muitos sofrimentos. E aí, como é que a gente lida com isso aqui agora? Contentamento, satisfação, não cobiça, não desejo descontrolado, mas dependência de Deus. Quem controla quem? Você controla o seu dinheiro ou é o dinheiro que controla você? Pode passar para mim, por favor? Você viu que no final falava que o dinheiro trazia sofrimento, né? Olha o que Provérbios 10, 22 diz. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta consigo nenhum pesar. Não traz sofrimento. Não traz sofrimento. A bênção do Senhor, gente, a bênção do Senhor deixa rico. Aleluia, a bênção do Senhor seja rico, deixa rico. Pode ser que você não ande de carro lá do ano, mas vai ficar rico em nome de Jesus. Já é rico em nome de Jesus, andando de bicicleta, vindo a pé para esse culto. Você já é rico com a bênção do Senhor na sua vida. Pode morar de aluguel como eu, mas já é rico em nome de Jesus, porque tem a bênção de Deus sobre você. Você ainda não tem a sua empresa, você não tem carteira assinada, mas você já é rico em nome de Jesus. Está até desempregado, mas você é rico. Porque a bênção do Senhor que enriquece, o dinheiro empobrece. O dinheiro empobrece, mas a bênção do Senhor enriquece. Porque eu já vi muita gente com dinheiro que é pobre.
pobre na alma, pobre na vida, pobre no comportamento. Mas tem gente, tendo dinheiro ou não, se é de Deus, a bênção enriquece e a gente percebe isso daí. E como é que você lida com o seu dinheiro então? Como é que você lida com esse montante que você recebe no mês? Seu salário? Como é que você lida com o seu patrimônio? Qual é o seu estilo de vida de aquisição de propriedades e de bens? Qual é o seu padrão de aquisição de bens de consumo? Como é que você lida? Como é que é o seu dia a dia com o dinheiro? Dinheiro é motivo de briga na sua casa? Dinheiro é motivo de briga na sua empresa o tempo todo? Dinheiro é motivo da sua cabeça não conseguir descansar à noite para dormir? Então, estamos aí com um ídolo que está dominando seu coração. A bênção do Senhor enriquece. Ela não acrescenta sofrimento. Ela não tira sono. Ela não deixa a gente mal-humorado. Ela não deixa a gente explosivo. Ela não deixa a gente explorador. A bênção do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta pesar. Como você lida com o dinheiro? E como fazer para lidar com o dinheiro? Bom, quando a gente encontra Jesus, a nossa forma de lidar com o dinheiro é completamente diferente. Quando a gente encontra Jesus, o dinheiro ele tem um outro princípio na nossa vida. Quer um exemplo disso? Zaqueu, o maiorário dos publicanos, rico, homem corrupto, tinha um monte de dinheiro. Aí quando ele encontra Jesus, ele vai para casa e Jesus olha para ele e fala: Zaqueuzinho, você está com tanta grana aí? O Zaqueu fala: Senhor, hoje eu restituo o dobro de quem eu roubei. A lei mosaica dizia que tinha que restituir 20%. 20% se você roubou alguém, dá 20% do que você roubou. E ele falava assim: eu vou dar 50% a mais. Não, 50 não, né? É 100. É 100%. O dobro. Eu vou dar o dobro do que eu roubei. Sabe por quê? Porque quando o Zaqueu olha para Jesus, ele fala: mudou minha percepção de dinheiro. O corrupto, aquele que tirava dinheiro a todo custo das pessoas, agora olha para Jesus e ele muda a concepção. E sabe o que ele fala depois? E eu decido dividir a metade dos meus bens com os pobres. A Bíblia fala que o Zaqueu fez 4 vezes mais. Ele restituiu 4 vezes mais, não é nem o dobro, é 4 vezes mais. E a metade dos seus bens ele dá para o pobre. O que o Zaqueu estava dizendo aqui, pessoal? Sabe que a mensagem que eu quero dizer para você essa noite? Que você que tem um princípio da avareza no seu coração, o ídolo da avareza, quando você encontra Jesus, você descobre que você tem mais do que você precisa. Eu vou repetir para você essa noite, é só isso que você precisava ouvir. Quando você encontra Jesus, você descobre que você tem mais do que você precisa. O Zaqueu disse isso: Senhor, eu tenho mais do que eu preciso, porque hoje eu encontrei o Senhor. Eu corri a minha vida inteira atrás de dinheiro, eu corri a minha vida atrás de fama e de posição, e eu descobri que no Senhor eu tenho mais do que eu preciso. Então, está aqui. Você sabe que você tem mais do que você precisa? Você reconhece isso? Reconhece que você tem mais do que precisa? Olha os seus filhos em torno da mesa, olha a sua família dentro de uma casa, olha a torneira saindo a água saindo da sua torneira, olha o chuveirinho quentinho que você toma banho, olha a cama gostosa que você se esconde no frio, olha o carro que te leva, ainda que pipocando, vai e te leva para o teu trabalho. Olha aí, você tem mais do que você precisa. Quando você olha para Jesus, você reconhece que você tem mais, muito mais do que você precisa. E como eu tenho que lidar com o dinheiro? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Como você lida com o seu dinheiro na perspectiva de Deus? Como você lida com o seu dinheiro na perspectiva de Deus? Pode passar. Olha só como que você tem que aprender a lidar com o seu dinheiro. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza de vocês, vocês se tornassem ricos. Sabe o que você faz quando você vem aqui à frente devolver seu dízimo e a sua oferta? É um ato profético que você está dizendo: eu que domino esse negócio aqui. Ele me serve esse dinheiro, eu não sou escravo dele. Quando você vem trazer dízimos e ofertas na casa do Senhor, você está dizendo: sou eu o Senhor do dinheiro, não é Ele quem me domina. Quando você sai do seu banco e diz: eu vou levar essa quantia, você está dizendo: sou eu quem domino isso. Quando você fica aí no seu banco dizendo: eu acho que eu posso investir em uma outra pessoa, eu posso ajudar uma pessoa que está carente, eu posso... Não, você está trabalhando com avareza, porque você não vai fazer isso, você sabe disso. Então você sabe que você está avarento no banco da igreja. Quando você tem a oportunidade de vir e entregar, você sabe que isso é importante, mas você não faz. Sabe o que você está dizendo para você? Quando você fica no seu lugar? Quando você não contribui com a causa do reino, quando você não contribui com dízimos, com as ofertas, com os mutirões, com as atividades da igreja, com as doações da festa das nações. Sabe quando você não contribui com nada? Sabe o que você está dizendo? Esse dinheiro me domina, eu sou servo dele, eu sou escravo dele. Seja muito ou seja pouco, pessoal.
Você pode doar um pouquinho, você pode doar um hambúrguer, você pode doar um pão, você pode doar um saquinho, você pode doar qualquer coisa que você quiser, mas tem gente que fala, não, não vou, porque o Senhor dela é o dinheiro, ela está debaixo disso. Por isso, quando a gente fala, vem aqui à frente para trazer o dízimo e oferta, é profético. Você sai do seu lugar, vem aqui à frente e diz para o diabo e para Satanás, para você mesmo, para as pessoas, e fala assim, olha, eu digo que eu não sou dominado por esse trem me serve, ele me abençoa, não sou escravo dessa quantia financeira. Sabe por quê? Porque eu olho para Jesus, e se Jesus deu tudo para mim, que eu era pobre, e nele Jesus me fez rico, ele se fez pobre por mim, o que eu posso fazer por ele? Irmãos, o que eu posso fazer por ele? Você acha que você está dando muito? Você acha que você está dando muito na causa do Senhor? Você acha que está dando muito na igreja? Você acha que o pastor está dando muito dinheiro na igreja? Olha lá, calma aí. Você acha? Você acha que a sua quantia é exorbitante? Eu sou o maior dizimista da igreja de Peito Sertanópolis. Será que você é o maior dizimista de verdade? Porque o dízimo não é dado pelo valor monetário que dá, é pelo coração. O tamanho dele é o coração que dá, não é a quantidade que coloca no envelope. Porque sendo rico, se fez pobre, para que nós pobres fôssemos ricos. 10% é o dízimo, dou meu 10%. Então, só que a Bíblia fala que o Zaqueu, ele deu metade dos bens. Opa, peraí, 10%, aí a Bíblia fala de metade, o Zaqueu deu metade. Aí Jesus fala da viúva pobre. A viúva pobre não deu metade, ela deu o quê? Tudo. 10% é o dízimo, o Zaqueu deu metade. A viúva pobre deu tudo, com 2 moedinhas, ela deu tudo que ela tinha. E aí você fala, parou por aí? Não, pastor, não parou por aí, sabe por quê? Os macedônios, em Coríntios capítulo 8, que nós estamos citando aqui, Paulo está falando sobre eles. Paulo fala assim para os coríntios, os macedônios deram além das suas posses, eles deram mais do que eles tinham. Irmãos, olha só, 10%, metade, tudo além do que eu tenho. A questão não é valor, a questão é postura de coração, a questão não é monetário, quando os pastores charlatões pedem 100, 200 ou 1000, a questão é a sua atitude de coração frente ao seu dinheiro, se você é escravizado por ele, se você é dominado por ele, ou se você trabalha com generosidade. Essa é a palavra que vence a avareza, essa é a palavra que rouba de nós a possibilidade de sermos intoxicados pela avareza. Generosidade, não é quantidade, não é se é dízimo, se é oferta, se é um valor, uma contribuição, uma doação, não importa o que seja, é generosidade. 10%, metade, tudo além das suas posses, não é quantia, meu irmão. E você está aí preocupado com quantia essa noite, não é quantia. Quando você está entregando no altar do Senhor, você está dizendo, eu não sou escravo desse negócio. Eu estou devolvendo a Deus porque eu quero que Ele reine na minha vida. E eu quero usar esse dinheiro para investir no reino e também para investir em coisas que não vão passar, que não vão enferrujar. Então, enfim, eu chego ao final com vocês, para trazer só essa mensagem final, que é como lidar com o dinheiro na perspectiva de Deus. Como destronar Artemis do seu púlpito e do seu templo. Como você vai tirar Artemis da sua vida? Sabe como é que você tira Artemis? Como é que você tira essa contaminação, essa intoxicação de Artemis que a gente tem? Olha lá, seja generoso. Seja generoso com as pessoas. Seja generoso aqui na casa do Senhor. Por quê? A generosidade mostra quem está controlando quem. Generosidade mostra quem está controlando quem. Vamos orar? Feche seus olhos um minutinho. A equipe de louvor pode subir aqui à frente. Pedir para os presbíteros também já virem se posicionando enquanto nós estamos aqui com os nossos olhos fechados. Vindo aqui à frente, por favor. Feche seus olhos. A ceia do Senhor é um exemplo de generosidade. Que coisa linda essa mesa, gente. A mesa é exemplo de generosidade. Alguém que se deu por nós. O problema na nossa avareza é que a gente não reconhece que Ele deu tudo por nós. A gente acha que a gente está dando muito para Ele. Seja nossa vida, nosso dinheiro, seja nosso tempo. A gente acha que está dando muito para Ele, quando Ele já deu tudo por nós e está nessa mesa. Seu sangue, seu corpo na cruz, derramado por nós para nos fazer ricos. Aqueles que eram pobres
foram feitos ricos para a glória do Senhor. Pai, nós vamos participar da mesa do Senhor. E não tem mesa mais bonita do que essa, que mostra o sacrifício do seu amor por nós. O Senhor se ofertou por nós. E nós queremos, ó Pai, aprender a ofertar por Ti. Ofertar nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro. Ofertar tudo que temos, nossas habilidades, nossas competências. Tem gente que tem habilidade para lidar com criança. Tem gente que tem habilidade para servir na igreja e não está ofertando isso, Pai. Oh Deus, nos ajude a sermos generosos. Não só com o dinheiro, mas com a nossa vida nessa comunidade. A gente fazer para o Senhor. Porque o Senhor já nos fez de pobres a ricos e enriquecidos pela bênção do Senhor. E ao participarmos dessa mesa a gente se lembre disso. Essa semana, esse mês, a todos os dias da nossa vida, que o seu amor é doador e a nossa doação deve ser em amor também. Em nome de Jesus. Amém. Ceia. Sentar à mesa e comer com os discípulos. Eu tenho um desafio para trazer para você que está chegando a Páscoa. Está chegando a Páscoa. E eu quero chamar você a um desafio da Páscoa baseado na ceia do Senhor hoje aqui. Jesus coloca as pessoas na mesa e Jesus é totalmente igual a todos eles. Jesus não tem diferencial, Jesus não fica no pedestal. Jesus senta na mesa e mostra o que é a ceia a partir da relação com os seus discípulos. E sabe o que eu queria que a gente lembrasse? A Páscoa. A Páscoa não é coelhinho. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Não é. A Páscoa é Jesus Cristo. Mas a Páscoa não é ficar lá pensando na cruz, ficar chorando por causa que eu estou, Jesus morreu por mim. Não, também não é isso. Páscoa é celebração também. Você pode chorar e se emocionar com o que Jesus fez por você. Só que Páscoa é celebração. Por que ela é celebração? Porque ela vai na mesa. E na mesa a gente come conversando. Na mesa a gente celebra. Na mesa a gente olha no olho. Na mesa a gente vibra. E eu quero fazer um desafio para você na Páscoa desse ano. Na sexta-feira da paixão. Eu quero convidar você a celebrar a Páscoa com alguém na sua casa. Você vai chamar alguém na sua casa para você celebrar a Páscoa com ela. Esse é o desafio para você. Desafio para o seu coração e para a sua família. Você vai convidar alguém, seja da igreja ou seja fora da igreja. Só que aquelas pessoas, irmãos, que não comem carne, você respeita. Por favor, não vai fazer churrasco na sexta-feira, tá? Faz um peixinho, um bacalhau, alguma coisinha, uma tilapinha lá para comer. A questão é estar na mesa. E o desafio da Páscoa é o seguinte: na sexta-feira da paixão, eu já tenho as pessoas que eu vou convidar, tá? Para a minha mesa da Páscoa. Na sexta-feira. E você vai chamar alguém para jantar na sua casa. E você vai ministrar a Páscoa e a ceia nessas vidas. Você não vai ter os elementos lá, mas você vai ter na sua mesa um pedaço de pão e um copinho com suco de uva. Só isso você vai ter lá. E lá na mesa da sua casa, você vai jantar com todos. Vai todo mundo conversar, vai todo mundo se confraternizar. E é uma boa oportunidade para você convidar quem não vem na igreja para isso. Vai ser maravilhoso. E depois que a pessoa comeu, você fala assim para ela: olha, semana que vem eu explico melhor, tá? Eu trouxe você aqui hoje porque hoje é sexta-feira da paixão. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Ele pegou o seu pão no seu corpo e foi entregue por nós naquele lugar. Ele pegou o sangue, derramou por nós. E hoje, exatamente hoje, na sexta-feira, Ele estava na cruz do Calvário morrendo por nós. Eu queria que você comesse um pedacinho desse pão. Eu queria que você tomasse um pouquinho desse suco de uva, só para você pensar e só para você lembrar de que Jesus é o Senhor da sexta-feira da paixão. Jesus é o Senhor da Páscoa. No domingo a gente abre o chocolate, mas na sexta-feira a gente vai jantar com as pessoas e vai mostrar Jesus. A gente vai cantar um hino com elas se quiser. Depois eu vou passar tudo que você pode fazer na sexta-feira com a pessoa que você vai convidar na sua casa, e vai ser algo fantástico. Você não vai celebrar a ceia, tá? A gente vai pensar: opa, você está fazendo assim. Não é ceia. Você vai comer um pedaço de pão e vai tomar suco de uva com ela. Mas você vai falar que esse é o símbolo da nossa fé em Jesus. E só isso. Isso vai ser fantástico, porque a pessoa vai jantar e vai sair de lá com a palavra de Deus. Eu quero te desafiar a pensar nisso. Domingo que vem a gente explica melhor, mas já vai pensando quem será a pessoa que você vai convidar para passar a Páscoa na sua casa, sexta-feira da paixão, e vai jantar na sua mesa, uma mesa tão linda como essa, no nome de Jesus. Você que vai participar da ceia, eu queria que você, por favor, se colocasse em pé. Nossos presbíteros entregarão os elementos a vocês. Assim que você comer o pão e beber o cálice, você se assente, para a gente saber aqueles que já receberam, e depois nós encerraremos a nossa celebração.
sentar sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Com a criação
ficar em pé, queridos irmãos. És tudo para mim. Vamos dizer santo, santo, santo. Adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Que essa mesa tenha servido para incentivar a sua vida de doação, porque Ele tudo doou por nós. E incentive você a lembrar de que alguém pode sentar à mesa com você. E a mesa é tão importante para nossas vidas. Pense nessa pessoa, pense nesse casal, pense nesse grupo de pessoas, para você poder levar para sua casa e ministrar a Páscoa verdadeira na vida deles. E tem um avisinho que eu esqueci. Pode colocar para mim, fazendo um favor? É amanhã da ressurreição, vai ser no domingo de Páscoa, 6 horas da manhã, vai ser uma coisa linda. O ano passado foi muito gostoso, já se prepara aí, 6 horas da manhã. Nós vamos fazer o domingo da celebração da ressurreição, o sol surgindo, a gente aqui dentro, e depois a gente vai tomar um café bem gostoso juntos. Pastor João, vem cá. O Pastor João vai fazer essa oração e impetrar a bênção, agradecendo a Deus por essa noite. Não esqueça de dar o seu nome, você que vai ser novo membro, lá com a Elidiane, com a Edilane na saída do nosso tempo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, porque o Senhor falou conosco nesta noite. O Senhor nos deu a alegria de podermos ser ministrados pela Tua palavra através do Teu servo, ó Deus. Obrigado pela unção do Teu Santo Espírito sobre a vida do Teu Filho, ó Deus, e pela liberdade que Ele deu ao Senhor para estar falando conosco. Rogamos que Teu Espírito Santo, no mesmo poder, na mesma ação, venha nos abençoar, para que nós possamos estar praticando, ó Deus, verdadeira generosidade nos nossos corações. E que a unção do Teu Santo Espírito esteja sobre nós, ó Pai. E receba agora a graça, o amor, a comunhão, a unção, a direção de Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus vos abençoe e vos guarde hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana. A gente se vê a semana que vem.